Voltamos aí, pessoal. E aí, curtiram o trailer? Então, aproveitar aí. Sessão extra do Gato de Botas nesse final de semana no cinema aqui em Canoinhas. Então, agora a gente vai para o nosso bate-papo ideal de toda sexta-feira. E hoje eu tenho aqui um convidado super especial que aceitou aí o nosso convite, o Silmar Golanoski, que, né, vem fazendo um trabalho aí maravilhoso em frente à Dosarec, já seguindo o legado, né, deixado pelo seu pai, o seu Orestes. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a importância da Dosarec, a importância dessa conscientização do ser doador de sangue. Nós falamos aqui a semana passada ainda dessa doação, dessa coleta externa que vai ter, porque infelizmente no momento a gente está sem o banco de sangue aqui em Canoinhas. E aí a gente vai te ouvir, Silmar, você fique à vontade para a gente conscientizar aí e mostrar esse trabalho que a Dosarec tem feito, não só para Canoinhas, né, mas para outras cidades também. Certinho, Tati, obrigado pelo convite, obrigado a vocês e a atenção de todos os telespectadores nossos aqui. E para falar da questão da doação de sangue é sempre uma alegria, é sempre um momento que a gente tem todo prazer em participar. Porque nós sabemos da dificuldade que é para muitas regiões, para muitas pessoas, quando recebe o atendimento médico, quando consegue um internamento, quando consegue um atendimento, e aí na hora do sangue às vezes abre-se um novo desafio. É nesse momento que nós entramos e foi essa sempre a luta do meu pai lá em 1958, quando começou com isso, e sempre nesse trabalho de tentar conscientizar cada vez mais as pessoas da necessidade da doação de sangue. A Dosarec existe desde 1991, mas o trabalho já é muito anterior a isso. Claro que hoje é um trabalho já muito mais bem estruturado, ele funciona quase que automaticamente à medida que a gente aciona os doadores, prontamente se dispõe, tanto que, como você citou aí, nós teremos agora, no mês de abril, uma coleta externa. O pessoal do EMOSC lá de Joaçaba vem para cá, serão feitas 150 coletas, né? E para nossa alegria, mais uma vez, praticamente um mês antes da vinda deles aqui, nós já temos praticamente todas essas coletas agendadas. Restam talvez 6, 8 coletas ainda para serem agendadas. Por que a gente fala do agendamento? Porque é iniciativa do EMOSC desta forma, até para que não tenhamos filas, né? Para que as pessoas não precisem esperar um tempo muito longo lá. Então, você que tem interesse, tipos de sangue que serão coletados, tipos A e também o tipo O, RH positivo e negativo. Nesta coleta externa, os tipos A e também o tipo O positivo e negativo. Quem tiver interesse, a partir da segunda-feira agora, liga no 3622-0156 para solicitar o seu agendamento. Lá nós vamos anotar o seu nome, o seu telefone, o seu tipo de sangue e vamos passar para o EMOSC. Próximo desses dias, o EMOSC vai fazer um contato com você, fazendo uma pré-triagem, fazendo uma entrevista clínica sobre vários aspectos, porque quando fala em doação, a pessoa já começa a se perguntar: mas eu tomo um medicamento, eu fiz uma cirurgia, eu tenho diabetes, enfim, são 1001 perguntas, 1001 questionamentos. Então, já nessa pré-triagem, o EMOSC vai fazer essa entrevista clínica com o candidato à doação e, havendo possibilidade, será confirmada então a doação e o agendamento, o horário, se no dia 19 à tarde ou no dia 20 pela manhã. São esses dois períodos onde teremos no mês de abril essa coleta aqui. Então, você que tem interesse, se mobilize, entre em contato, né? E mesmo que nesse momento você não consiga, em função já do avançado número de agendamentos feitos, é importante essa conscientização. É importante que você se questione, mas por quê? Para quê? Né? Para quem não pensa assim, mas aqui não tem mais a coleta de sangue, mas nós estamos levando constantemente doadores, nesse primeiro momento, para a União da Vitória, onde temos uma unidade do EMEPAR, que, embora seja Paraná, ele atende também o Hospital São Brás de Porto União, que é hospital de referência no atendimento a pacientes oncológicos.
e é uma das especialidades que mais consome sangue em todos os procedimentos que nós temos. Houve um avanço muito grande na tecnologia, digamos assim, da medicina com as cirurgias por videolaparoscopia. Diferente das cirurgias abertas, né, aquela onde se fazem grandes cortes e há uma demanda natural de sangue quando é feito dessa forma, as videolaparoscopias elas reduzem bastante a demanda de sangue. Então já houve uma melhora nesse aspecto, assim, mas a oncologia ela continua sendo ainda uma especialidade que exige muito sangue. Os pacientes que têm, por exemplo, câncer de medula, enquanto não conseguem um transplante de medula, consomem muitas bolsas de sangue. Claro que não é a bolsa integral, o sangue ele é fracionado, ele passa por uma centrífuga e separa os seus hemoderivados, e cada paciente tem necessidade de um desses hemoderivados. Por isso que a gente costuma dizer que uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Sim. Então é muito importante que você esteja disponível, apto para fazer a doação. E eu quero aproveitar, se você me permite, um minutinho a mais ainda. Não, sim, com certeza. Os portadores de sangue O negativo. Porque numa emergência há uma correria, né, para atendimento ao paciente. E nem sempre há tempo disponível para fazer a tipagem sanguínea dele para saber qual sangue vai se utilizar naquele paciente. Então, normalmente, os médicos de atendimento à emergência, eles solicitam ao hospital, quero uma bolsa, 2, 3 de O negativo. Por quê? Porque ele é o sangue dito universal, serve para todo mundo. Só que tem um problema, nós temos em média 8% da população que tem sangue O negativo. 8%, de cada 100 pessoas, 8 apenas tem. E dessas 8, vamos estimar que 50% estariam aptas a fazer uma doação. E dessas 50%, vamos estimar que 50% se disponibilizam a doar. Então nós já ficamos aí com 2%. De cada 100 pessoas, 2 são doadores. Então, o problema do O negativo é que ele salva a vida de todo mundo, mas quando ele precisa, é só alguém exatamente igual a ele. Quer dizer, ele doa para os 100, mas quando ele precisa, em média, 2 vão poder ajudá-lo. Bem fracionado. Por que é muito difícil? Por que a gente destaca sempre? Se você sabe que você tem o sangue O negativo, mesmo que você não participe de uma doação agora, mesmo que você ainda não tenha chegado a essa conclusão, eu quero ser um doador de sangue, vá até a Dosarec e faça o seu cadastro. Por quê? Porque nós precisamos ter essas pessoas para chamar quando for necessário para um paciente de O negativo. Nós já tivemos, por exemplo, nós chegamos aí nessa história da Dosarec, nós chegamos aí a Porto Alegre, na época não tínhamos ônibus, fomos com uma Kombi, com 10 doadores O negativo para um paciente de Porto Alegre que precisava fazer um transplante de pulmão. Conseguiu um doador de pulmão e lá em Porto Alegre ele não conseguia doadores de O negativo. Como tinha havido uma matéria das que saiu no Jornal Nacional falando sobre nós, a família entrou em contato conosco. E nós levamos lá para Porto Alegre 10 doadores O negativo para que ele pudesse fazer o transplante de pulmão. Então veja, ele conseguiu um doador de pulmão. Convenhamos, muito mais complicado. Uma peculiaridade, né? Conseguiu. Mas ele precisava dos doadores O negativo. E não tinha. E não tinha. Então, assim, a gente quer construir essa rede de pessoas com O negativo para que amanhã ou depois, havendo uma necessidade extrema como essa, onde só o O negativo pode ser utilizado, eu tenho certeza que 98%, se a gente ligar e dizer, olha, eu tenho um paciente aqui, é uma criança, é uma pessoa idosa, sei lá, não importa, pode ser qualquer pessoa da sua família. Eu tenho certeza que a pessoa não vai se negar, mesmo ela não tendo feito a inscrição dela pensando nisso. Mas se a gente souber, até porque pode ser ela a pessoa que está precisando. Então é importantíssimo que a gente deixe esse apelo no ar para que as pessoas se mobilizem nesse sentido. Se você não sabe qual é o seu tipo de sangue, na primeira oportunidade, faça o teste, é muito simples, é muito rápido, para você saber de quem são os seus verdadeiros heróis aí, né? Nossa, é bacana essa informação do O, porque
A minha filha ela Olha. tá com 12 anos, ela já está ouvindo aqui, né? Legal. Que diz previamente já vai saber da importância, porque eu até fiquei refletindo aqui no momento que você estava falando, porque a gente ouve assim doação de sangue, a gente não para classificar e especificar, né, a urgência disso, como esse caso real ali, né, que você trouxe de um órgão que é difícil, muito, né, muito complicado. Pulmão. Esse vai ser uma doação, né, de uma pessoa falecida, né? Sim. Não tem como a pessoa doar um pulmão em vida, mas a questão da compatibilidade é muito difícil. Exatamente. Muito difícil. E aí depois cair ali talvez de não conseguir se salvar por falta do sangue. Do sangue, que em tese seria mais fácil. Mais fácil. E aí o sangue falta por falta de conscientização muitas vezes das pessoas, né, da importância. Eu digo que isso é uma prática muito grande da empatia. Sem dúvida. Que é se colocar no lugar do próximo ali. E às vezes as pessoas pensam, eu não preciso disso. É quase que igual a questão de doação de órgãos, né? Não, exatamente. Eu não preciso, mas quando a gente se vê ali com um familiar e se conscientizar que pode vir, né, nós mesmos a precisarmos de uma doação futuramente, eu acho que serve para a gente refletir a importância que é. E a nossa missão, né, enquanto ser humano, no mínimo, né, porque a nossa família, meu pai, nós nunca precisamos de sangue. Não foi motivado por uma necessidade que ele levantou essa bandeira. Foi por ver o problema dos outros, foi por ter tentado por diversas vezes sozinho resolver o problema, foi por ter, em 4 ocasiões diferentes, doado sangue 2 vezes no mesmo dia, quando o intervalo é de 90 dias entre uma doação e outra, e ter visto pessoas se negar a doar e querer cobrar depois, que ele disse, não, isso se depender de mim, isso não vai acontecer mais na minha cidade, né? E começou essa campanha de mobilizar, aonde ele ia, podia ser um velório, um aniversário, uma festa, de seja lá o que for, o papo era doação de sangue. As pessoas já diziam, vem lá o homem do sangue de novo. A conversa era só essa, era só sobre isso, tudo, aonde ele ia era isso aqui. Mas não foi em vão. Né? Nós conseguimos aí mais de 5 mil doadores cadastrados, a capital dos doadores reconhecida por lei, né? Então isso permanece, vem passando de geração para geração. Eu sempre dizia para ele, nós vamos passar, mas esse legado, essa cultura da doação de sangue, ela existe aqui de uma forma muito forte, muito forte. Eu me atrevo a dizer que nenhum outro lugar tem isso assim tão forte, tão arraigado na população. Né? Não, então... E nós sentimos, porque assim, né, como o senhor Orestes, né, como você mencionou, ele fazia por amor à causa e por amor ao próximo, né, principalmente. Porque quando nós noticiamos aqui na semana passada, teve bastante pessoas que mandaram mensagens perguntando como faziam para se cadastrar, né? Aí nós postamos lá o número do WhatsApp, do telefone, né, que a Márcia nos repassou, e a gente sente assim é uma afetividade, né? Essa disposição. Não, e o pessoal do EMOSC, quando vem para cá, eles comentam, porque assim, parece uma festa na cidade. É um eles evento. Dizem assim, eles dizem, os doadores chegam ali e dizem, meu Deus, assim, nos postos de coleta convencionais que eles têm espalhados pelo estado, é assim, é aquela coisa assim, fria, né, quietinho, tudo, né? Aqui não, aqui as pessoas só faltam vir com bexiga, só faltam vir fantasiado. Celebrando a vida, né? Isso, é mais ou menos isso, é uma festa. Aliás, nós temos um problema hoje, que por não termos a unidade aqui, que coletava diariamente, né, então nós dávamos vazão para toda a vontade de doação do nosso povo. Hoje a gente tem que controlar isso, porque para levar o pessoal tem custo, né? Tem o transporte, tem o ônibus, tem a diária do motorista, tem combustível, tem alimentação, e assim, tudo isso é feito sem cobrar nada de ninguém. E nós não queremos deixar arrefecer esse ânimo, essa pegada que a galera tem para doar sangue. Então a gente quer dar vazão para isso, né? Só que aí nós nos vemos com o outro lado da moeda, que é o custo para isso tudo.
né? Então, a gente está fazendo um malabarismo aí que eu vou te contar, não é brinquedo, não. Inclusive, hoje, na sexta-feira, a gente traz algumas informações públicas que nós recebemos da Câmara de Vereadores. E na 14ª sessão que teve aqui na Câmara, a vereadora e presidente da casa, a Tati Carvalho, ela levantou esse questionamento a respeito de 500 mil que o deputado Chiodini ele destinou para a compra do micro-ônibus da Dozarec. Isto. Aí em questionamento, né, porque foi naquela transição de governo ali, ela chegou a questionar ali o prefeito em exercício na época, o William Godoy. E o William comentou até que eles estavam fazendo um convênio na época com o Sim Catarina. Isso. E que aí eles iriam comprar um micro-ônibus no valor de 390 mil e daí aplicar o restante no que precisasse. Silmar, você tem alguma informação de como que está isso? Adicional a essa, não. Talvez para explicar ainda mais um pouco, né, essa mobilização iniciou, né, lá no ano passado. Nós tivemos um engajamento muito grande por parte do Paulinho Basílio, da Tati Carvalho, da Zenilda Lemos, que buscaram, junto ao deputado Chiodini, a viabilidade, a possibilidade de conseguir recursos para comprar esse ônibus. Como é tudo muito burocrático em termos de verba pública, foi decidido pelo deputado Chiodini que ele repassaria para a saúde de Canoinhas uma verba de 500 mil, que seria uma coisa muito fácil de transferir esse valor, e teria que haver o acordo junto com a prefeitura, no sentido que esse recurso vem para a saúde, mas a prefeitura então compraria esse ônibus e o saldo restante ficaria com a prefeitura e repassaria o ônibus para a entidade. Na época foi feita toda aberto um diálogo com o então prefeito e vice, secretário de administração, secretário da saúde e tal, tudo ok, tudo certinho, vamos atrás do recurso. Aí houve todo aquele imbróglio da operação entre Pater Filium lá, aquela confusão toda, aí entrou o William. Nós demos um tempo, né? Vamos esperar uns dias aí para o William se assentar na cadeira lá, tomar pé da situação como um todo, embora ele soubesse, enquanto vereador, né, de como a coisa estava. Nós, inclusive, estivemos na Câmara lá agradecendo o empenho dos vereadores, de todos que se manifestaram sempre favoráveis à questão, agradecendo já o deputado Chiodini pelo recurso, que veio, de fato, os 500 mil. Aí o William assumiu a prefeitura e, com o tempo, também, naturalmente, tomou pé da situação. E aí o jurídico começou a questionar como é que vamos fazer esse repasse para uma instituição privada, digamos assim, de um recurso que veio para o atendimento público, no caso, né? Porque, embora eu sei, você sabe, a população sabe, mas para o recurso como um todo vem carimbado como verba para a saúde. Como é que ele vai passar? Como é que vai se transformar num micro-ônibus para a Dozarec? Aí é uma jornada que demanda um pouco de criatividade. Aí o William perdeu a eleição, assumiu agora a prefeita Juliana, que também, na época vereadora, participou também da busca de recursos junto aos seus contatos, né, e tal e coisa, mas o recurso saiu dessa forma, enfim, e nós estamos aguardando. Os doadores estão cobrando, obviamente, a gente sabe que o recurso veio e a gente quer que alguém resolva. Como? Não sei. Mas nós queremos o nosso ônibus para os doadores lá. Não, mas eu acho que então já teve uma luz no fim do túnel, né? Sim. O mais difícil, em tese, que é o dinheiro, tá aí. Tá aí. Então, para achar o jeito para gastar, nós temos que achar. Porque o William até, ele cita ali que ele não mexeu no dinheiro, que a verba está lá ainda, então a Tati, essa semana ainda, né, que a sessão foi, se eu não me engano, na quarta-feira, que a Tati já mencionou, então o assunto foi levado em pauta ali no plenário, então provavelmente acho que esse ano ainda sai uma resposta. Tem que sair, até porque daqui a pouco, se deixar os 500 mil, não compram mais ônibus, né? Do jeito que a coisa escala aí. Não, mas se Deus quiser, né, vai dar tudo certo agora. Eu acho que a gente tem aqui um comentário da Mônica Machado. A Mônica Machado, ela comenta aqui, ó. Quando morei em São Paulo, vi um hospital parar para aplaudir a Dozarec, que foi até lá com seus voluntários salvando vidas. Um orgulho. A Mônica Machado é a Mônica, que ela é colaboradora, tá passando ali, né? Que ela é da PAI aqui de Canoinhas. Sim. Ela esteve na semana passada aqui conosco também. Então, ela comentando aí que em São Paulo, né? Nós fomos com 2 ônibus para São Paulo naquela ocasião, na Fundação Pro Sangue, maior banco de sangue da América Latina.
e como ela mesmo diz ali, né, o pessoal realmente parou para aplaudir. Que bacana. Nós fizemos panfletagem no vão do MASP, na Avenida Paulista, Nossa, que para a show. conscientização da doação de sangue. Então, Canoinhas foi longe, não por acaso, Jornal Nacional, acho que foram 4 matérias, programa do Jô. O programa do Jô eu Para não lembro. falar de outras várias matérias, né, que divulgaram muito a ação e a região em função da doação de sangue, né? Que bacana. E assim, além do micro-ônibus, a gente gostaria, acho que é um sonho também, né, dos doadores, que voltasse o EMOSC, né, aqui para o nosso município. Esse é um sonho, como você diz, né, e todos esperam, e a gente sabe a dificuldade que é pela estrutura mínima necessária para acontecer. Né? Eu acho que o próprio EMOSC deveria rever a sua posição enquanto distribuição logística dos pontos onde ele tem hoje. Sim. Porque ele tem pontos que estão ociosos em termos de doação. Né? Você pode imaginar que para Joaçaba vir até aqui fazer uma coleta externa tem mais estrutura do que doador. Né? Até onde é necessário, é eficiente essa distribuição do jeito que está, eu acho que é para se repensar. É um custo grande, é um investimento grande, não resta a menor dúvida disso. Mas talvez, num primeiro momento, foi olhado o mapa e distribuído as unidades aqui, ali, acolá, como sendo geograficamente mais bem distribuído. Mas quando nós estamos falando de disponibilidade de doadores, talvez mereça uma atenção melhor. Sim, então a gente espera aí que venha esse retorno aí da nossa prefeitura a respeito dessa verba que já foi levantada ali, e no mais que a população aí se conscientize, né, Silmar, para que vão atrás aí de informações, né, para quem tem dúvida. A Dosarec está ali, já está passando o telefone ali, tá aí na nossa telinha aí no vídeo. Qual que é o telefone, Silmar? Vamos lá. O telefone é o 3622-0156. 0156. Então agora já está aparecendo aí para vocês. 0156. Para vocês se informarem se tem alguma dúvida, a questão se eu posso, se eu não posso Isso, doar. qualquer informação à disposição lá. E eu aproveito também, a gente sempre fala aqui, né, com relação a sustentação da instituição, né? Nós não recebemos recurso público nenhum, não temos nenhum tipo de verba compulsória. Hoje nós vivemos exclusivamente das contribuições que são feitas em conta de luz. Esse projeto foi lançado há mais de 20 anos atrás e nós tínhamos uma arrecadação e a campanha era: com R$1 você pode ajudar a salvar muitas vidas. E nós tivemos uma adesão muito grande da população. Só que quem doou R$1 lá atrás continua hoje doando R$1. Então, assim, aquilo que era extremamente satisfatório e suficiente lá atrás, hoje não é mais. Tem que reajustar. Então, nós precisamos da colaboração das pessoas. Aquele que é doador, muito obrigado até hoje por você ter contribuído. Mas se você puder aumentar de 1 para 2, para 5 pila por mês, agradecemos de coração. Você que não é doador, pode mandar uma cópia da sua conta de luz, porque nós precisamos, para poder fazer a doação, daquele número da unidade consumidora, o nome do titular, CPF, endereço, etc. e tal, para que a gente possa fazer o formuláriozinho para que você seja um contribuinte com a instituição. É algo que, se você puder doar bastante, que bom, mas não é isso que a gente pede. O que a gente pede é um pouquinho de muitos para sempre, porque a gente precisa disso para sempre. Então, nós estamos aí já bem deficitários, mas temos uma gordurinha que estamos queimando lá de trás para cá. Mas logo ela se acaba, e aí a coisa complica. Tem que pensar que tudo inflaciona, né? A conta de luz óbvio, tem que subir um pouquinho ali e reajustar a doação, porque é uma causa nobre e salvar vidas, né? Exatamente. A vida não tem preço. Lembre sempre que amanhã ou depois pode ser você a pessoa que precisa. É muito melhor você poder ajudar do que precisar de ajuda. Exatamente. Então, caminha por aí. Fica aí a dica, né? Silmar, agradeço assim muito a sua participação. Para nós é gratificante, né? Nós estamos começando agora a Ideal News, né? A idealização de um projeto aí. Então a gente quer contar bastante com a participação, e nós queremos colaborar e contribuir muito com entidades como a Dosarec, a Rede Feminina, que nós já tivemos contato também, a PAI já esteve aqui, a APOCA, porque eu acho que são
entidades assim que precisam de uma atenção e uma ajuda, né? Essa colaboração, esse apoio de todo mundo para que continuem firmes e crescendo. Muitas dependem de políticas públicas, outras tentam se sustentar. Se você falando da conta de luz aqui, eu lembrei do pastel da Dozarec. Eu era uma cliente assídua do pastel, mas tudo se transforma, né? Hoje é a conta de luz, então você que pode ajudar, contribua aí, porque a gente está aqui para dar esse apoio para vocês também, nessa divulgação, na ênfase da importância desses serviços. E espaços como esse, vocês são importantíssimos, porque eles têm uma conexão direta com a comunidade, eles estão envolvidos com a comunidade, isso é fundamental. A gente sempre fala isso, né? A grande mídia é importante, claro que sim, mas hoje, com a facilidade que se tem, né, para você ter, né, fontes de informação locais, regionais, isso é extremamente importante. Ela atinge diretamente o público que vive essa realidade. Sim. Então, sucesso ao projeto de vocês e contem conosco sempre para qualquer necessidade também. Muito obrigada. Então, gente, hoje o nosso bate-papo aí com o Silmar Golanoski, da Dozarec. Se vocês têm alguma dúvida, já está ali o telefone para contato. E vamos continuar aí, vamos abraçar essa causa para quem ainda não abraçou, que é a doação de sangue. Então, doar sangue é um ato de amor e salva vidas. Silmar, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Tati. Um abraço a todos e até qualquer momento. Estamos à disposição. Obrigado. Gente, então nós encerramos aqui o Jornal Ideal de hoje. Lembrando que às 21 horas, para quem pegou aí na metade do caminho ou não conseguiu assistir, às 21 horas tem reprise no nosso Facebook e no canal do YouTube, @Jornal Ideal News. Lembrando que o nosso espaço ele é para a comunidade, então toda reivindicação, elogio, a gente está aí de portas abertas para você participar e mandar a sua sugestão também para nós. Tá bom, gente? Então, ótimo final de semana, uma boa noite, um bom descanso a todos e nos vemos novamente na segunda-feira às 18 horas.